Olá, pessoal! Boas-vindas a esta nossa nova análise. Hoje nós vamos decodificar juntos o mesmíssimo primeiro capítulo do livro de 1º Crônicas. Olha, esse é um texto antigo e super fascinante, que curiosamente começa de um jeito bem abrupto, sabe? Com uma lista gigantesca de nomes. E a nossa ideia principal aqui hoje é pegar o que parece ser apenas uma coleção meio sem graça de palavras antigas e transformar isso tudo num mapa histórico e espiritual que é, literalmente, vibrante. Vamos lá? E logo ao bater o olho em textos históricos como esse, bate aquela sensação de estranheza, né? A grande questão que sempre surge é: afinal, por que um autor escolheria abrir a sua obra com o que à primeira vista parece ser só um muro árido e esmagador de genealogia sem fim? Parece bem cansativo. Mas acredite, existe um propósito brilhante por trás de toda essa aparente monotonia. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. E o nosso roteiro de hoje está bem direto ao ponto. Dá uma olhada. Primeiro, o muro de nomes. Depois, reis versus crônicas. Em seguida, decodificando as nações. Passo 4, o desafio do escriba. Depois, uma única origem. E para fechar, mais que apenas números. Certo? Nossa primeira sessão, o muro de nomes. Vamos logo de cara confrontar aquele elefante na sala. Ou seja, esse imenso volume de nomes desconhecidos e, principalmente, a forma superintencional como essa lista foi estruturada. Quem acompanha a leitura de perto logo percebe que o capítulo, na verdade, sintetiza a história do mundo traçando as gerações de uma perspectiva bem macro. É quase como uma linha do tempo grandiosa, sabe? Que começa lá com o primeiríssimo ser humano, Adão, passa por Noé e o evento do dilúvio, se divide entre todas as nações do mundo através de Sem, Cã e Jafé, e aí vai afunilando direto para Abraão e as promessas divinas. Tudo isso caminha para um clímax narrativo focado em Esaú e Israel. É como um gigantesco funil histórico, separando a humanidade inteira para focar na linhagem que carregaria uma mensagem totalmente específica. Indo agora para a nossa segunda sessão, Reis versus Crônicas. Porque, veja bem, para compreender de verdade o objetivo desse registro todo, a gente precisa dar um passinho para trás e olhar o contexto histórico de quando e para quem este livro foi escrito. Tem uma comparação simplesmente essencial, trazida pelo comentarista Ebertocht Armes, que nos ajuda demais a clarear as coisas aqui. Pense assim, o livro de Reis focou fortemente nos aspectos políticos e termina com aquele exílio trágico e devastador lá na Babilônia, com a nação inteira destruída. Já o livro de Crônicas tem uma pegada completamente diferente. Ele foi escrito muito tempo depois, já no retorno desse exílio. Então o foco muda totalmente da política para a teologia e a reconstrução do templo, trazendo uma mensagem vital de esperança para reconstruir uma identidade nacional que estava em cacos. Então, o pulo do gato é este. Imaginem aqueles leitores do pós-exílio voltando para uma terra em ruínas. Para eles, essa lista de nomes não era nada chata, era absolutamente essencial. Ela provava de forma concreta a continuidade do povo e da nação. Confirmava que as promessas de Deus feitas lá num passado distante ainda eram 100% válidas para a dura realidade do presente deles. Mostrava, no fim das contas, a história humana sob o cuidado contínuo e atento da perspectiva divina. Nossa terceira sessão, Decodificando as Nações. É aqui que a gente pega a nossa lupa, porque, segundo o comentário bíblico adventista, esses nomes todos são, na verdade, códigos incríveis que representam as origens de nações que a gente conhece muito bem da história. E isso ilustra brilhantemente como uma listinha que parecia monótona é de verdade um antigo mapa-mundi disfarçado. Tem umas conexões fantásticas aqui. Por exemplo, Javã é o progenitor dos gregos, ou jônicos, Cush representa os etíopes ou núbios, Madai são os famosos medos e Gomer representa os antigos cimérios, que viviam bem ali na região que hoje a gente conhece como o sul da Rússia. Olha só que legal, a história mundial antiga está toda ali camuflada de árvore genealógica. Além disso, o texto rastreia com muito cuidado as origens de povos que marcaram pesado o mundo antigo. Um detalhe super fascinante é quando ele menciona os Caftorim, destacando que deles descendem os conhecidos filisteus. E olha, historiadores e estudiosos geralmente identificam Caftor como sendo a ilha de Creta. Ou seja, se a gente lê com bastante atenção, dá até para acompanhar as rotas e os padrões de migração das civilizações lá da antiguidade. É muito mais do que só nomes. Chegamos à seção 4, o desafio do escriba. Porque ao cruzar as informações dessas nações com registros ainda mais antigos do Gênesis, surge um detalhe bastante curioso envolvendo como esses textos foram escritos.
Os comentários bíblicos lembram a gente dos desafios absurdos que os escribas antigos enfrentavam. Afinal, sem impressora ou computador, era tudo copiado à mão, por séculos a fio. E a questão é que, no alfabeto hebraico, certas letras são visualmente quase idênticas. Uma letra correspondente ao nosso Y, por exemplo, pode muito facilmente ser confundida com um W, o que explica porque a gente vê variações entre nomes como Oman e Eman. Da mesma forma, as letras equivalentes ao R e ao D são super parecidas, justificando algumas diferenças visíveis em nomes como Hankran e Isban. Gente, não são erros que invalidam o texto de forma alguma, são apenas aquelas marcas naturais do processo super complexo de preservar história manualmente. E, somando-se a essas questões de caligrafia, a gente tem que lembrar que diferentes culturas antigas simplesmente soletravam os nomes de acordo com seus próprios idiomas locais. Quer um exemplo clássico? Pense no famosíssimo rei persa que os gregos chamavam de Xerxes. Pois é, entre os judeus ele era chamado de Ahasverosh, ou Assuero, enquanto lá na própria Pérsia, a terra dele, o nome era Kshayarsha. Entender e identificar essas variações textuais nos livra de muita confusão e mostra a tremenda riqueza intercultural por trás desses registros históricos. Seção 5. Uma única origem. Agora a gente vai sair um pouco da parte técnica e mergulhar no profundo significado espiritual que está totalmente enraizado nessa ancestralidade milenar. Tem um destaque muito poderoso feito pela comentarista Rosana Barros aqui. Essa longa genealogia confirma a origem universal e compartilhada da humanidade. É um baita lembrete de que nós não viemos de um mero acaso cósmico, sabe? Toda a humanidade compartilha exatamente a mesma raiz biológica e espiritual, e cada ser humano foi concebido de forma altamente inteligente por um único Criador. Essa listagem interminável prova, na verdade, que o plano para salvar a humanidade foi contínuo, ininterrupto desde o comecinho, desde o primeiro homem. E olha que conceito teológico espetacular se destaca nesta citação. A redenção nunca, em momento nenhum, foi um plano de contingência, um plano B. Como diz a frase da Rosana, antes do Criador dizer, haja luz, ele disse, haja cruz. O que isso significa na prática? Significa que o plano salvífico já estava redondinho, completamente estabelecido desde a fundação do mundo, muito antes de o universo físico sequer começar a existir. A cruz já estava lá, na mente do Criador, antes da primeira estrela brilhar. Impactante, né? E vamos para a nossa última sessão, a sessão 6, mais que apenas números. Porque, no fim das contas, essa antiga, imensa parede de texto guarda uma verdade absurdamente pessoal e muito confortadora para quem faz essa leitura de coração aberto. Olha, os materiais de estudo são super unânimes ao afirmar uma coisa linda. Embora a reconstrução de prédios, de templos e de grandes projetos arquitetônicos tivesse sim o seu lugar super importante lá na história do pós-exílio, o foco final do Criador era e para sempre vai ser salvar pessoas. A genealogia prova por A mais B que ninguém é só uma estatística perdida num mar de bilhões de indivíduos. Ele conhece cada pessoa pelo próprio nome. Nossas fontes chegam a usar uma metáfora belíssima, afirmando com todas as letras que ele sabe não só o nosso nome, mas também o nosso sobrenome e até o nosso exato endereço. Ninguém passa batido. Para fechar esta nossa análise de um jeito que a gente não vai esquecer tão cedo, fica aqui uma provocação excelente, inspirada lá no comentário do Maná Online. Se nós conseguimos traçar nossas raízes e voltar através destes antigos registros, e se nós vemos com uma clareza que é matemática e histórica, que a humanidade forma, na sua base, uma única família gigantesca, então como é que ainda pode haver algum espaço no nosso mundo moderno para divisões ou preconceitos? É um pensamento profundo daquelas coisas que ficam ecoando na cabeça e que com certeza nos convida a continuar estudando, entendendo nossas origens reais e, acima de tudo, refletindo sobre como a gente trata as pessoas ao nosso redor hoje.